Você sabia que se a gente perguntar para quase metade dos homens, eles vão falar que não estão satisfeitos com o tamanho do pênis deles? O tamanho do amigão ali, da ferramenta? É isso mesmo. E isso não é só uma questão de estética, tá? Isso para muitos afeta diretamente a autoestima, acaba até causando mais ansiedade, depressão, inclusive problemas sexuais, problemas de relacionamento. No vídeo de hoje é isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre o aumento peniano com ácido hialurônico. Eu sou o Dr. Luiz Novaes, com formação em urologia e andrologia, focado na saúde dos homens, na saúde masculina. Antes de a gente começar esse vídeo, já deixa sua curtida, já se inscreve aqui no canal e qualquer dúvida é só mandar lá embaixo nos comentários. E para quem que não é esse tratamento? Então não é para tratar disfunções sexuais, então, por exemplo, como disfunção erétil. Não é um tratamento direto para disfunção erétil. Às vezes pode até aumentar a autoestima e melhorar essa questão, mas não é direcionado para isso. Não é direcionado para curvaturas penianas, também não é um bom tratamento para isso. Homens que têm o que a gente chama de dismorfia corporal, que eles são aficionados demais pelo seu corpo, também não é recomendado, porque eles nunca vão ficar satisfeitos. Por mais que a gente aumente, às vezes, o calibre, o tamanho do pênis, mas sempre vai querer mais e nunca vai enxergar como satisfeito. Então não é indicado para esses pacientes. Para esses pacientes é muito mais indicado realmente um acompanhamento psicológico, às vezes até com um psiquiatra. E como que é feito então esse procedimento? Esse procedimento é feito no próprio consultório, então não vai corte nenhum, não precisa fazer anestesia tipo sedação, nada disso, simplesmente uma anestesia local, é praticamente indolor porque faz essa anestesia, então a anestesia aqui é a base e também onde vai ser preenchido com o ácido hialurônico. Então o preenchimento acontece principalmente aqui ó, nas laterais e esse ácido é moldado, tá? Então o paciente vai embora no mesmo dia, inclusive já é possível visualizar resultados. Só para você entender mais tecnicamente, ele é colocado entre duas camadas aqui do pênis, esse ácido. Então, ele é colocado abaixo, uma fáscia que a gente fala de Dartus, e acima da fáscia de Buck. Então, ele tem que ficar entre duas camadas ali do pênis para ele ficar bem colocado e ficar bem modelado. E como que esse ácido realmente aumenta ali o volume peniano? Então, o ácido hialurônico que a gente coloca aqui nas laterais é um ácido que já é produzido pelo nosso corpo. O problema é se a gente injetar ele puro, ele vai ser absorvido muito rápido. Então ele precisa ser modificado em laboratório, mas ainda continua sendo biocompatível, né? Ou seja, ele é compatível aqui com o nosso corpo, e daí ele diminui essa absorção, vai reabsorvendo mais lentamente. Então ele funciona como para dar volume? Primeiro, o próprio ácido já tem um volume, né? E o segundo, que ele funciona como uma esponja. Ele atrai água e por isso que ele acaba dilatando e causando esse aumento e o aumento, consequentemente, do pênis por causa desse ácido. E quanto então que ele vai aumentar de tamanho? Essa é a grande pergunta, né? Todo mundo sempre pergunta. Aqui, claro, meu modelo está numa ereção, mas a gente sempre pensa nele flácido, a gente faz as medidas aqui da grossura, e ele aumenta mais ou menos uns 2 a 4 centímetros de grossura quando flácido, tá? E também ele pode aumentar quando flácido mais ou menos uns 2,5 centímetros na média. Isso pode variar muito de tamanho, de elasticidade, inclusive da quantidade de ácido hialurônico que a gente está colocando ali no pênis. Quando rígido, tá? A gente consegue ainda manter um pouco mais de rigidez, mas de comprimento não vai aumentar quando ele estiver rígido. É praticamente imperceptível, né? Alguns estudos falam cerca de 0,5 centímetro de aumento quando ereto. Então é praticamente imperceptível. Sempre tem que pensar na parte flácida, então no ganho de comprimento e ganho de espessura flácido e um pouco de ganho de espessura quando ereto. Riscos e efeitos colaterais adversos que pode ter do preenchimento peniano. Então hoje o preenchimento com ácido hialurônico já é considerado muito seguro, principalmente porque ele é biodegradável, ele reabsorve, nosso corpo absorve esse ácido. Então já tentaram se utilizar, ainda utilizam até outras substâncias que não degradam, são permanentes. E esse é o grande risco, porque quando dá errado, muitas vezes é uma catástrofe, e às vezes precisa até de cirurgias para a gente tirar. Apesar dele ser biodegradável, ele dura um bom tempo, tá? A duração ali do ácido hialurônico é cerca de 12 a 18 meses. Mas é isso que garante a segurança dele. E além do mais, se não ficou bom o resultado, a gente consegue usar uma outra substância que é hialuronidase para a gente dissolver
esse ácido hialurônico se o homem não ficar satisfeito. Então tem como voltar atrás. Isso é uma das coisas que garante a segurança. Depois do procedimento, o que vai acontecer? No dia você vai ter já mais ou menos a percepção de como que ele tá, como vai ficar o tamanho, mas logo depois ele vai começar a inchar, por causa da manipulação e também por causa da reação inflamatória daquele ácido no meio daqueles tecidos. Então ele vai inchar mais. E daí geralmente depois de 2, 3, até um mês, ele vai melhorar e já ficar no aspecto final do preenchimento. Outros aspectos possíveis, às vezes ficar meio assimétrico, então às vezes o ácido pode deslocar e ficar mais de um lado do que do outro, às vezes pode formar pequenas nodulações, né? Por isso que é importante o acompanhamento ali logo depois do preenchimento, passar em consultas com o médico, ficar fazendo uma massagem que a gente fala para também ele ficar mais simétrico possível. Agora, efeitos raros, infecções, tá? É raro. Sangramentos também é raro, pode ter às vezes um pouco de hematoma, ficar um pouco roxo ali, principalmente onde a gente faz a picada da agulha ali, para onde a gente passa a cânula, mas são já complicações mais raras. Então vamos falar dos resultados e da recuperação e dos cuidados. Então os resultados, aspecto final, depois de 30 dias mais ou menos de aplicação do ácido, né, você já vai ter no primeiro dia, mas depois ele vai ficar inchado, vai ter que desinchar. Você também, ele vai durar cerca de 12 a 18 meses, depende aí da marca, depende da quantidade do ácido, isso é bem relativo. Muitas vezes pode começar, às vezes, um lado antes do outro, a gente pode ir corrigindo pequenas assimetrias durante também esse processo. A recuperação, você não pode ter relação por pelo menos 7 dias, porque tem risco de migrar esse ácido, ou seja, deslocar, mudar de posição, e daí ele causar alguma assimetria, ficar torto mais para um lado, ficar torto mais para o outro. Logo depois do procedimento, ficar sempre para cima, então ele sempre deixar ele próximo ali, uma cueca apertada, colado, para também evitar que esse ácido desça lá para baixo e fazer o acompanhamento aí regular com o médico. Então, em resumo, tá? Ele é um procedimento seguro, pode ser feito no consultório, tem ótimos resultados de ganho de calibre e ganho de comprimento quando flácido. Então, muitos homens melhoram demais a autoestima depois que fazem esse procedimento. Mas como eu disse também, não é para todo mundo, é extremamente importante uma avaliação com o médico especializado nesse assunto. Também é muito importante, não façam em qualquer lugar. Então, direto, com muita frequência, eu vejo algumas catástrofes aí que podem acontecer se isso feito de uma maneira errada, com material errado, com a técnica errada e com um profissional que não tem uma formação adequada para fazer esse tipo de procedimento. Então, cuidado em quem você vai confiar aí a saúde do seu pênis. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar a curtida. Também qualquer dúvida pode mandar aqui nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal.